Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite da Folha de São Paulo e a presença de todos vocês aqui, esperando que esse seja, sim, um debate frutífero, esclarecedor e que possamos pensar um pouco, realmente, como a Baby disse, como avançar e como ver esse conflito, né? Porque a gente escolhe a maneira de ver o conflito, de acordo, claro, também com com a nossa formação, né? Em todos os sentidos. Bom, e existem diferentes maneiras de ver esse conflito, definitivamente. Eu queria começar de onde o colega Jorge Zaverucha terminou, falando do Egito, que o Egito traz a revolta, ou a revolução, até, se quiser dizer, no Egito, coloca o problema que é a possibilidade da Irmandade Muçulmana assumir o poder e de criar, possivelmente, apesar da Irmandade Muçulmana hoje não ter, nesse momento atual, no Egito especificamente, um projeto de Estado Islâmico, mas de possivelmente criar esse Estado Islâmico. Bom, eu queria começar aqui porque, pelo contrário, o que mostra a revolta no Egito é que a questão colocada não é a religião. Por isso, a revolta no Egito, eu acho que é o mais importante, a longo prazo, em termos amplos, numa perspectiva de conflito, é que ela traz o fato de que a gente está falando besteira o tempo todo em relação a esse perigo islâmico. Os problemas não são de cunho de choque de civilizações, de cunho fundamentalista. O fundamentalismo, como bem disse Jorge Zaverucha, ele entrou como um problema e que tem se tornado um dos elementos problemáticos da atual situação, mas não só o fundamentalismo islâmico, também o fundamentalismo judaico. E em outras partes do mundo também, fundamentalismo protestante, cristão. Então, essa é uma tendência mundial. Não é a questão específica aqui, não é o fundamentalismo islâmico, porque os grupos islâmicos eles não estão fechados para diálogo, para começar. E tem dito isso, o problema é isso chegar até nós. Mas essa revolta ela tem essa grande, acho que a gente deve conseguir procurar entender isso. Eu acho que isso seria uma grande contribuição para o nosso modo de ver o Oriente Médio, olhar o Oriente Médio como parte do mundo e não como uma entidade isolada e ameaçadora, como tem sido mostrado. E é parte do mundo, tanto que esses jovens estão nas ruas para exigir dignidade, para exigir emprego, para exigir pão, para exigir moradia, para exigir emprego, para exigir direitos humanos, respeito, fim da tortura nas prisões, fim de Mubarak, que tem representado há 30 anos um ditador apoiado pelos Estados Unidos, amigo e apoiado por Israel, ou seja, duas entidades políticas amigas e com uma política dentro do Oriente Médio que tem sido muito clara. Bom, então, essa revolta ela não é religiosa, todos estão nas ruas, mulheres, jovens, e com exigências que são essas. Inclusive, se a gente tomar o detonador da revolta, que foi a autoimolação na Tunísia, do Bouazizi, esse ato, que pode parecer um ato fervoroso, talvez religioso, na verdade, ele é antirreligioso. Porque quando esse jovem tunisiano ateou fogo ao corpo, ele estava dizendo: o inferno é aqui. O inferno não é após a vida, não é Deus, céu, inferno. Não, o inferno é aqui, é o que a gente está vivendo. Nosso problema é real, nosso problema não é religioso, e é material. Bom, então, essa para mim é a mensagem. Claro, a revolta pode assumir características, a presença da Irmandade Muçulmana é um elemento a ser levado em conta, que programa ela tem, com certeza, mas antes de qualquer coisa, a população tem que ter o direito de escolher o seu representante. E se escolherem a Irmandade Muçulmana, vão ter que lidar com a imposição de véu, de repente, bom que lidem. Agora, saber que a Irmandade Muçulmana ela pode sim dialogar, assim como o Hamas pode dialogar, e eu vou chegar aí. E se mostrou várias vezes aberto a isso. Acho que a gente tem que tomar atenção, tomar cuidado. Bom, em primeiro lugar, em relação a Ahmadinejad, que foi mencionado aqui que Ahmadinejad quer destruir Israel com uma bomba. O que Ahmadinejad, em persa, falou não foi destruir Israel com uma bomba, de forma alguma, mas que esse regime deve deixar algum dia de existir. Bom, a mesma coisa dizem tantos ideólogos marxistas, por exemplo. O regime sionista, na medida em que ele é um nacionalismo que tem uma política de colonização, uma
marxismo vai chegar à conclusão de que esse regime ele é ultrapassado, ele tem que deixar de existir enquanto regime. Os judeus têm direito a continuar onde estão, mas esse regime tem que deixar de existir. O que Ahmadinejad, sem ser de forma alguma marxista, estava dizendo era bastante nessa linha. Esse regime tem que deixar de existir, e por isso os árabes não entenderam que ele ia massacrar 20% que é árabe, que é palestino de Israel. Porque ele não disse que ia jogar uma bomba, ou que quer jogar uma bomba, ou que essa seja a intenção, um massacre. Né? Segundo lugar, sobre a Turquia, né, foi colocado aqui como um elemento a ser levado em conta em por que esse conflito é islâmico. Porque a Turquia, enfim, esse papel da Turquia. A Turquia, na verdade, se a gente pensar bem, me parece que vale a pena pensar da seguinte forma: a Turquia não é que ela queira tanto se aproximar do Oriente, ela quer ainda entrar para a União Europeia, mas ela viu que não vai conseguir entrar para a União Europeia pela política que vinha exercendo, não vão aceitá-la. Então, o que Erdogan está apostando é em conseguir uma maior proximidade e respeito entre islâmicos para conseguir ser uma ponte, conseguir ser um interlocutor e conseguir, então, respeitabilidade e ser necessário numa equação de forças e, portanto, através de uma política aproximando-se dos países islâmicos, sim, conseguir o que ela ainda quer, que é entrar para a União Europeia. Então, não é que a Turquia está, por motivos religiosos ou porque defende o retorno do Império Otomano, esteja se distanciando do seu aliado anterior, o Estado de Israel. Então, eu acho que também tem muita confusão. Quanto ao Hezbollah, bom, Hassan Nasrallah pôde ser visto em rede de televisão dizendo: se não fosse a ocupação israelense em 1982, que durou 18 anos, o Hezbollah não teria nascido, não teria sido criado. Nós fundamos o Hezbollah para responder a uma agressão, para expulsar as tropas israelenses do território do Líbano. Esse foi o sentido da criação de Hezbollah. Então, mais um alerta para o que está acontecendo no Egito. Se os Estados Unidos e aliados continuarem apoiando a permanência de Mubarak, aí sim a revolta pode tomar uma guinada religiosa. Porque talvez aí sim o elemento religioso entre como um instrumento desesperado, né? Um instrumento na falta de outro, por não ter dado certo de outras formas. Aí sim ele pode entrar, e é claro que seria lamentável que assim fosse, porque, inclusive, a população ela tem mostrado que ela é muito mais diversa do que apenas uma população islâmica. Né? Tem uma diversidade imensa no Egito, nos 80 milhões de habitantes egípcios. Bom, agora, ainda em relação ao islamismo, a gente tem que também lembrar o seguinte, que o islamismo, quando ele surgiu em 622, ele surgiu já com como ele surgiu depois do judaísmo, depois do cristianismo, ele surgiu já com uma norma, ou seja, uma conduta em relação a cristianismo e judaísmo, e que era a tolerância. Bom, hoje a tolerância é um conceito que não equivale à igualdade trazida pela Revolução Francesa, mas a tolerância introduzida na época, no século VII, VIII, IX, nos califados árabes, permitiu que judeus e cristãos, minorias cristãs, fugindo de Bizâncio, buscassem refúgio. E essa tolerância em relação aos povos do livro é algo fundamental, está nas bases, nos alicerces do islamismo. Então, quando um partido islâmico toma atitudes como Hezbollah, Hamas, de oposição, por exemplo, a Israel, que é um Estado judeu, o faz por motivos políticos, não por motivos religiosos. Né? Inclusive, é na falência do nacionalismo árabe, histórica, que se inserem partidos islâmicos com uma plataforma que junta a plataforma nacionalista com a islâmica. E se fosse só a islâmica, não teriam o respaldo que tem entre a população. É porque estão à frente de uma luta de libertação nacional, no caso da Palestina, que foi deixada de lado pelo nacionalismo laico. Né? Então, também não vejo como um conflito religioso, por mais que seja pesado, preocupante e realmente delicado a presença do fundamentalismo, não é um conflito de fundamentalismos ou um conflito religioso. Eu não colocaria o árabe, islâmico, judaico. Não colocaria dentro desse termo. Eu acho que temos todos os elementos para não colocar.
Então, finalmente, isso. O Hamas, para não me alongar, que eu acho que eu já me alonguei, o Hamas ele exerce hoje um papel de resistência islâmica na sua formulação, com uma plataforma de libertação nacional que o Fatah, a partir de 93, dos acordos de Oslo, deixou de ter. Em 93, quando o Fatah começou a negociar, o ALP começou a negociar, aliás, em 91 foi a primeira rodada, mas não foi bem sucedida. Em 93, os acordos, a negociação secreta em Oslo. Para começar essa negociação, Arafat assinou uma carta de reconhecimento do Estado de Israel, que tinha pelo menos uma página de comprimento, longa, dizendo: renunciamos às armas, estamos abertos à negociação, renunciamos a qualquer método que possa ser terrorista ou de bombas, reconhecemos o Estado de Israel, o seu direito de existir. Enfim, é uma carta longa para dar início. E do lado israelense, duas linhas para dar início a essas negociações. Reconhecemos a OLP como representante do povo palestino. E assim começam as negociações em absoluta desigualdade. E por isso Hamas vem dizer: não podemos reconhecer Israel, porque Israel não nos reconhece, porque Israel não permite a criação de um Estado palestino através da ocupação dos territórios a partir de 1967. Então, para finalizar, é só isso. Obrigada.